Boa noite, boa noite a todos. Vamos começar mais uma célula online, né? Temos essa facilidade, ainda mais aqui em Bombinhas, que estamos nos dias aí de chuva, estamos quase precisando de bote para andar aqui. Não, não é tanto assim, mas tá chovendo bastante por aqui, né? É, Vamos orar para a gente começar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado. Queremos, ó Deus, te louvar, Senhor, nesta noite. Queremos te agradecer, ó Jesus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e até pelo que o Senhor fará. Te agradecemos, ó Deus, por quem o Senhor é na nossa vida. O Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Deus, a quem podemos recorrer em qualquer momento que o Senhor está conosco, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te louvar e pedir, ó Deus, que o Senhor fale conosco, Deus, nesta noite, que o Senhor traga, ó Deus, revelação da tua palavra, tanto no coletivo quanto no individual, Pai. No nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida de todos que estão ouvindo, ó Deus, e participando desta célula, que os nossos corações, ó Deus, possam estar unidos, ó Deus, num só propósito, que possam estar, ó Deus, focando no teu propósito, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre confiar. É, eu até olhei se eu já tinha falado sobre esse assunto recente, né? Mas Deus me falou tão forte no meu coração, né? Sobre essa palavra, sobre confiar, que eu falei, tá bom, Senhor, vamos lá, vamos fazer, vamos preparar essa palavra sobre confiar, então, né? É, eu quero falar um pouquinho sobre Abacuque, sobre o povo no deserto, aquela história que passaram 40 anos, você deve conhecer, né? Que Moisés guiou esse povo, e sobre nós, sobre eu, sobre você. Amém? Então vamos começar com Abacuque. Abacuque estava numa situação ali, é um nome esquisito, né? Abacuque. Já fica aí a dica para quem quiser arrumar um nenê sobre Abacuque. É um nome que não tem. Olha que eu trabalho em escola e eu não vejo esse nome. Pelo menos vai ganhar na originalidade. Então, Abacuque, ele estava numa situação bem complicada, né? Bem difícil, com muitas provações. Ele estava desesperado, né? Pela situação da cidade que estava emaranhada em pecado e o rei também é, era contra os profetas de Deus, ia contra, incentivava a idolatria, enfim, fazia, né, tudo que não era para fazer, de acordo com os princípios de Deus, né? E aí estava acontecendo muita coisa ruim e Abacuque estava preocupadíssimo, né, com tudo isso. E ele ficou desesperado e começou a questionar a Deus, perguntar onde o Senhor está em meio a tudo isso, né, a tudo que está acontecendo. E Deus revelou o plano dele para Abacuque, né? Então, eu hoje quero fazer algumas perguntas para nós, né? Para você e para mim. Quais são as áreas da nossa vida, do seu interior, que Deus te testa? Né? Você já deve ter percebido que algumas provas que você passa, puxa, parece que é sempre para me provar em tal coisa, né? Então, quais são as áreas do seu interior que Deus te testa? De que maneira você vivenciou as provações nessas áreas? E qual o propósito de Deus para nos deixar passar por provações? São perguntas bem importantes e profundas que você não precisa responder agora, mas você pode pensar para você responder aí ao longo
né, do seu resto de semana e até o final, né, dessa célula, que é curtinha, mas Deus pode falar contigo, né? Então, quais são as áreas que Deus me testa, né? De que maneira eu vivencio essas provações dentro dessas áreas, né? É a área emocional, é na área espiritual, é na área física. Qual o propósito de Deus para me provar, né? O que Ele quer, o que Deus quer com essas provações, né? E talvez você tenha perguntado, né, para Deus algumas vezes, né? Onde está o Senhor? Né? Muitas vezes a gente pode acabar perguntando isso. Desculpa, é que está entrando uma notificação aqui, eu acabei não colocando, não perturbe, sabe? E, enfim, fica vindo aqui e me atrapalha. Então, muitas vezes Deus acaba nos deixando passar por provações para que nós possamos ser testados em alguma coisa, né? Ser provado em alguma coisa. Então, quais são os propósitos que Deus tem, né? Nisso. Então, Deus usa circunstâncias, Deus usa situações, né? Pessoas, Deus usa algumas coisas, algumas para nos testar mesmo, né? Deus até permite que existam outras religiões para provar a nossa fé, né? Para provar até religiões que às vezes são até bem parecidas com, com o evangelho, né? Com o cristianismo, para que você tem ali esse choque, né? Não, mas também fala da Bíblia, não, mas também prega o bem, né? Também, então, quer dizer, não existe outro caminho, né? Não estou falando de nome de igreja, tá? Estou falando de cristianismo. Não existe outro caminho que nos leve até Deus se não for Jesus, né? Se a igreja é a certa, vai pregar sobre arrependimento, vai pregar sobre te afastar do pecado, vai pregar sobre o sacrifício da cruz, né? Vai pregar sobre a volta de Cristo. Então, precisa falar sobre isso, né? Reconhecer, né, que Jesus é o Messias, né? O principal. É, então, eu quero comparar essa situação de Abacuque, comparar a situação nossa, né, do que nós vivemos de provação, cada um enfrenta a sua prova, né? E se você for crente e falar para mim assim, eu quase não enfrento provação nenhuma, então alguma coisa está errada, porque Deus nos prova e Ele tem propósitos e as coisas acontecem, né? Então, eu quero comparar essa situação agora, né, essas duas situações, com o pessoal lá no deserto, né? Do, do povo lá de Israel que Moisés levou, passando pelo deserto. Que essa viagem deles não era para durar muito tempo e durou 40 anos, né? Então, até a Terra Prometida. Tá lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 até o 5. É, isso aí, depois a gente vai voltar aqui em Abacuque para ler. Que Abacuque falou diante de tudo o que Deus revelou, né? Então, Deuteronômio, capítulo 8, dos versículos 2 até o 5. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração
que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina, né? Então Deus tinha propósitos ali bem claros com o povo no deserto, né? Essa experiência aí de 40 anos, primeiro era para torná-los humildes, né? Era para tornar o povo humilde. E segundo, era para discipliná-los pela desobediência, né? Eles eram desobedientes. Aliás, se você for ler toda a trajetória aí, olha, Moisés foi um homem santo mesmo, né? Então, o povo se recusou a entrar na terra, né? Se você acompanhar a história, você vai ver, eles se recusaram a entrar na terra. Eles não confiaram e eles não obedeceram. Eles tinham duas opções: confiar em Deus e ter a vitória, ou confiar neles mesmos, né? No entendimento deles, na cabeça deles, e fugir, né? E o que que eles escolheram? Você sabe me dizer? Eles escolheram seguir a eles mesmos e fugir, né? Olha só. Então, né, nisso tudo, né, no propósito todo. Então, nós também podemos escolher. Nós podemos confiar em Deus ou confiar em nós mesmos. Qual será que é melhor, né? A gente vai caminhando com Cristo e você vai aprendendo, né, que confiar nele é sempre o melhor. Mas é fácil? Não. É difícil, né? É difícil você confiar em quem você não está vendo. É difícil já confiar numa pessoa que você está vendo, né? E, claro, com o tempo de relacionamento com Deus, hoje eu tenho plena certeza que eu confio em Deus, né? Mas, assim, tem momentos que a gente fica meio ressabiado, né? Você tem que concordar comigo, que às vezes a gente fica, ih, será que vai dar certo, né? Às vezes a gente pensa assim, meu Senhor, por que que o Senhor usou essa forma para ensinar tal coisa, para me mostrar tal coisa, né? Então, assim, a gente tem umas, uns lances assim de querer sair ali do cantinho e pegar o controle de Deus, né? E não é o correto, né? Confiar em Deus e deixar o controle na mão dele, né? Então, até a minha mãe que viu uma piadinha esses dias que falava assim. Por que que os anjos não assistem Netflix? Porque o controle está na mão de Deus, né? Então, é uma piada bobinha, mas é engraçado, né? Porque realmente a gente não pode fazer o que a gente quer, se nem os anjos podem, né? Porque a gente até pode fazer, mas você tem a opção, né? Assim como o povo aqui. E assim como Abacuque, né? Abacuque também teve a opção de confiar em Deus. Ou seguir o que ele achava, né? O desespero dele lá. Então, nós também podemos escolher confiar em Deus ou confiar em nós mesmos, né? Então, vamos ler aqui em Abacuque. Abacuque, deixa eu ver aqui, ó, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, do 17 até o 19, tá? Diz o seguinte. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando as safras de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Isso depois dele questionar a Deus e Deus contar o plano dele, né? Então, Abacuque é um livro muito pequeno, ele tem esses 3 capítulos só, você lê rápido e fácil, tá? Então, se você quiser ler depois a história, né, de como é que foi ali, é interessante. E nesse capítulo 3 existe ali, o meu tem um título, A Oração de Abacuque, né? Então, é muito bonito, né, ali, se você ler esse capítulo todo. Mas esses versículos, ele tem um destaque. Porque aqui ele falando, mesmo que tudo der errado, mesmo que nada tiver, né, de acordo com o que eu acho que é o melhor, ou com o que é o padrão,
eu ainda assim eu exultarei, o Deus da minha salvação, eu me alegrarei, né? E a gente já falou até algumas semanas atrás sobre se alegrar, né, na tristeza, que parece loucura e tal, mas existem vários versículos, né, sobre isso. Então, assim, ali ele está afirmando, né, que o Senhor, o soberano, é a minha força. Então, nós também podemos afirmar que o Senhor, o soberano, é a nossa força. Em qualquer momento. Ai, quando que eu vou falar isso? Em qualquer momento. Mas nos momentos ruins, você precisa declarar isso também. Nos momentos de provação, você precisa declarar isso, né? E ali está falando sobre os pés, faz os meus pés como os do cervo, né? Se você for pesquisar quem é o cervo, ele é um animal que ele corre muito, ele corre até 70 quilômetros por hora se tiver um predador atrás dele, né? E se você ver, ele não é um animal, nem gigante, né? Ele é médio, assim, né? Ele não é pequenininho também, né? Porque falar, não, o pequeno corre mais, né? É, então, você vê que é um bichinho que corre e que consegue, né? Ele tem os cascos, né? Na, nos pés, né? Nos pés dele são cascos, são emendados, assim. Eu andei dando uma olhada, emendados, uma ligaçãozinha, assim, é bem interessante. É, porque Deus fala aqui na palavra, a gente tem que entender o que que é, como é que é esse pé de cervo, o que que ele faz, o que que acontece, né? Que característica que tem esse bicho. Então ele corre, ele consegue subir, né? Rapidamente. Então ali fala, faz-me andar em lugares altos, né? Ou seja, para que a gente precisa estar em lugares altos, né? Eu preciso só estar lá no topo, eu preciso só ser o melhor de todos. Não, não é nesse sentido, né? É sobre você, não é pecado também você querer querer se esforçar para ser sempre bom, né? No que você faz. Não numa questão de ostentação, mas numa questão de realmente querer ser bom, né? Para ser útil para alguém, né? Então, assim, quando você fala ali em caminhar, faz andar em lugares altos, é para quê? Para que você não esteja no mesmo nível dos seus problemas, não esteja no mesmo nível das suas provações, que você consiga lidar com isso saindo por cima, sabe? Dando a volta por cima, né? Levanta, não tem um ditado que fala, levante, o ditado não, sei lá, acho que é uma música antiga, não sei. Eu sei que meu pai falava isso sempre. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ou seja, opa, não vai ficar aí no pó, chorando muito tempo, não. Desanimou ali um pouquinho, claro, tem o tempo de chorar e tal. Há tempo para todas as coisas, em Eclesiastes fala isso. Então, eu não vou ficar chorando muito tempo. Eu preciso me levantar. Então, eu vou andar em lugares altos. Vamos lá para cima. Vamos parar de pensar na derrota, em parar de pensar por que isso, por que aquilo, e vamos dar a volta por cima, né? Então, levanta, sacode a sua poeira e dá a volta por cima, né? Então, não tá na Bíblia, mas poderia, né? Fala sobre sacudir, né? Bater os pés e sacudir a poeira, né? Que dá mais ou menos o mesmo sentido. É, então, aqui em Abacuque, ele nos ensina, né, de uma forma muito, muito poderosa, né? Você declarar isso, Senhor, o soberano é a minha força. O Senhor é soberano e o Senhor é a minha força, né? E aí, eu queria ler também com vocês Provérbios 3 no versículo 5 para confirmar que foi o versículo hoje que veio que tem no devocional, né, que a gente faz. Vou fazer a propaganda aqui, Café com Deus Pai. Tem me ajudado bastante, assim, né, para manter uma constância, né, de devocional, porque quando você faz do nada assim, vou orar e tal, não tem, claro, cada um faz do jeito que prefere, do jeito que consegue, né? Mas para mim é interessante ter uma palavra ali já escrita, isso não me
exime de ler a palavra em outras palavras, não só a que está direcionada ali, né? Mas me incentiva, né? A ler mais, a buscar mais, a avaliar aquela palavra que o pastor que escreveu esse devocional essa palavra, né, que ele traz ali, e ele comenta também sobre alguma coisa da vida dele e tal, também é um testemunho, também é um incentivo, né? Então, eu acho interessante. Quem quiser adquirir aí é uma boa indicação, tá? E vou te falar, não segue muito o que esses influencers aí falam, não, porque às vezes eles falam besteira, sabe? Tenta avaliar com alguém que você tenha mais confiança, assim, porque já ouvi falar, já teve uma moça no começo do ano, que é influencer, que falou que o café com Deus Pai era muito fraquinho. Então, meu Deus, né? Fraquinho, você tem que conhecer quem é o escritor, como que está a vida dele, como que é, né? O que que ele já realizou de coisas boas, né? É uma pessoa que tem fruto, então, opa, por que não, né? Eu ler, né? Por que não eu compartilhar? Você pode ler milhares de devocionais, né? Quantos você quiser no dia, né? Tem dia que eu faço de dois aqui, né? O do forte e esse do café com Deus Pai. Então, vai de acordo com o que você quiser fazer. Chega de propaganda. Provérbios 3, versículo 5. Fala assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Veja só, né? Mais uma vez confirmando ali, para que a gente deve confiar no nosso Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso entendimento, naquilo que a gente acha. E aí eu não sei se você já ouviu falar, mas Provérbios é um livro de sabedoria. Se você quer ter sabedoria, leia Provérbios, né? É um livro bem que traz muita sabedoria para o nosso dia a dia, tá? E esse aqui, esse versículo é um dos versículos chave, né? É, vamos ler de novo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E aí, vamos ler o 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, quer dizer, além de confiar no Senhor, eu também posso enxergar ele em tudo, né? Em tudo o que está acontecendo, seja de bom, seja de ruim, seja de marasmo, né? Porque o marasmo também pode ser provação, né? Quando não tem nada. Então, é, a gente precisa confiar mais no Senhor, né? A gente precisa confiar nele, porque quando alguma aprovação acontece, a gente já se balança e fala: Meu Senhor, por que isso? Por que está acontecendo? Eu não vou suportar. E o que ele quer que a nossa reação seja: Eu confio em ti. Olha, tá ruim, mas vai ficar bom, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Pode ser que piore, pode ser, mas o Senhor está no controle. E eu confio no Senhor. Então, o que que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Né? O que que eu preciso aprender? A gente já falou, né, sobre isso, sobre que os processos das nossas vidas, né, tocam a vida das outras pessoas também, né? É um processo, o meu processo de cura, o meu processo de libertação, toca a vida da minha família, dos meus conhecidos, né? Outras pessoas podem aprender também com isso, mas também com o meu processo, mas não só aprender, a pessoa também pode entrar nesse processo, né? É interessante. Então, assim, qual é a palavra de hoje? Confiança. Vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, sem pensar que nós sabemos de tudo. Nós queremos adiantar as coisas, nós queremos fazer do nosso jeito. E fazer do nosso jeito não é o que Deus quer. Ele te dá essa opção, mas não é o que Deus quer, né? Deus deixou o povo ir lá no deserto e eles ficaram 40 anos, por quê? Porque eles não eram humildes, eles não aceitavam a disciplina do Senhor e eles tinham tudo o que eles precisavam, eles tinham tudo o que eles precisavam, mas eles decidiram viver do jeito que eles queriam, né? Então, é algo que a gente precisa pensar, né? Todos os dias, em confiar no Senhor sempre. Amém? Vamos orar?
Alguém precisa de alguma oração? Pode escrever ali no chat, ou pode falar se quiser. Amém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vou orar por todos, tá bom? Já olhei aí, todas as pessoas que estão aqui online com a gente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, ter o nosso coração totalmente entregue, Senhor, nas tuas mãos. Queremos confiar, ó Deus, não é só 10%, não é só 50%, não é 99%. Queremos confiar em Ti 100%, porque somente o Senhor tem, ó Deus, palavras de vida eterna para nós. Somente o Senhor é soberano. Somente o Senhor sabe o que nós precisamos e o momento do que aquilo que precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos, ó Pai, confiar em Ti. Nos ajuda, Senhor, não só nos momentos que está tudo bem, mas nós precisamos confiar no Senhor nos momentos de provações, ó Deus. Que possamos identificar, ó Deus, em cada provação que passamos, o que o Senhor quer testar em nós, o que o Senhor quer nos ensinar, quais são os propósitos, que possamos ter, ó Deus, essa autorresponsabilidade também, ó Deus, de aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, ó Deus, ter os nossos corações focados naquilo que vem do alto, naquilo que é do teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos glorificar ao Senhor, assim como o Abacuque, que glorificou e se alegrou no meio de uma grande provação. Em nome de Jesus, Pai, quero orar, ó Deus, por cada um que está aqui participando, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, tocar a vida e a família, ó Deus, de cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor possa trazer cura, possa trazer, ó Deus, libertação, salvação, ó Deus, para essas casas, possa trazer provisão, ó Deus. O Senhor é um Deus que traz provisão. O Senhor é um Deus presente. Nós te louvamos por isso. E eu profetizo, ó Pai, sobre a vida de todas essas pessoas que estão aqui hoje, ó Pai, conosco, nesta célula, que de nada terão falta, Senhor, seja na área emocional, seja na área física, seja na área espiritual, porque o Senhor é um Deus completo, o Senhor pode suprir qualquer necessidade, desde que o Senhor esteja no controle. E é isso que nós precisamos, Pai. Nesta noite, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, pelo teu mover sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Cobre, Pai, a cada um com o teu sangue, Jesus. Em nome de Jesus, cobre a cada família aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus, que os milagres possam acontecer, ó Pai, que nós possamos ouvir dos teus milagres, ó Deus. Assim que colocarmos, ó Deus, a tua palavra em prática, que possamos ver ainda mais milagres acontecendo, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Pai, por essas palavras que o Senhor nos trouxe nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima sexta, sábado e domingo aí. E domingo estamos compromissados com o nosso culto. Domingo às 17 horas. Ministério Aliança, Bombinhas. Amém? Convide alguém para estar na próxima semana junto conosco. É só uma mensagem com o link que você manda e um convite que pode ajudar a vida de alguém, pode te fazer útil para alguém. Convide também para o culto, se você mora aqui em Bombinhas. Se não, se você conhece alguém que precisa de uma igreja e não está em Bombinhas, manda o link também na página do Facebook, que dá para acompanhar. Desculpa. Boa noite a todos. Beijo para vocês.